Olá, gente! Como é que vocês estão? Espero que bem. Muito obrigada por vocês passarem mais uma vez por aqui para vir me encontrar no meu canal. É sempre muito bom poder conversar com você, tá certo? E hoje eu quero conversar com você sobre um filme que eu assisti e que, apesar de ter sido produzido e gravado, lançado há 7 anos, 8 anos atrás, na verdade, nós estamos no início de 2023. Esse filme mexeu muito comigo. Eu só fui assistir esse filme recentemente e eu quero conversar com você sobre o filme Quarto de Guerra. Nos últimos 2 meses, especialmente, né? Se você assistiu ao meu último vídeo, se não, assista o vídeo anterior a esse, que você vai entender muito bem do que eu tô falando. Eu fiquei muito em casa, fui obrigada a ficar em casa, né? Por 2 acidentes que aconteceram comigo em sequência. Eu fui forçada a entrar de licença do trabalho e ficar mais dentro de casa. E isso também coincidiu, né, com os meses de novembro, de dezembro, coincidiram com a época das eleições, né, especialmente em novembro, em que o Brasil estava muito polarizado, as pessoas estavam muito briguentas, estavam muito chatas. Você entrava nas redes sociais, era só quebra-pau, no WhatsApp, os familiares brigando, aqueles grupos de amigos, né, best friend forever, brigando por conta de política, de candidato, aquele trem insuportável. Você ligava, né, às vezes entrava num canal, você ia assistir alguma coisa e todo mundo falando sobre aquele assunto e sempre aquela atmosfera ruim, aquela atmosfera de briga, de oposição, aliada ao fato de eu estar em casa, de repouso, não podendo trabalhar, né? A cabeça começa a ficar meio que cheia de nada ali, e sabe, o provérbio popular diz que mente vazia é a oficina do cão. Então, tudo isso foi me deixando meio desanimada, meio para baixo, né? Quando eu voltei do hospital, e de novo, assista ao vídeo que você vai entender do que eu tô falando. Eu voltei assim muito consciente de que eu tinha tido sim um problema físico de saúde, mas uma coisa também estava me deixando muito ruim, que era uma angústia. E essa angústia vinha também por conta do que eu estava consumindo. O que eu estava consumindo estava me deixando um pouco com o farol baixo, assim, meio triste, né? E eu voltei para casa depois do hospital, pensei assim, gente, eu preciso consumir coisas que me deixem mais focada no lugar certo, né? Com a esperança no lugar certo. É isso que eu queria falar. Eu precisava consumir coisas, músicas, filmes, vídeos, canais, páginas do Instagram, de pessoas que trouxessem para minha vida a perspectiva da esperança no lugar certo, né? E não aquilo que eu estava consumindo antes, né? Que as pessoas me jogavam o meu olhar para um lugar que não era um lugar bacana, de esperança, de alegria, de reverência a Deus e tal. Nessa perspectiva, eu estava em casa uma semana depois que eu recebi alta, num sábado. Eu falei, vou assistir, vou entrar na Netflix e quero assistir um filme cristão, um filme de vibe boa, que fale do poder de Deus. Eu quero um filme de crente, eu quero um filme de crente, um filme evangélico, né? Eu abri lá na página da Netflix e coloquei lá filmes cristãos, coloquei assim. E me surpreendi porque tinha muitos filmes cristãos, muitos títulos assim, né? E até uma dica para você, a Netflix e outros streams, outras plataformas, eles têm filmes com conteúdo para família, filmes bastante amistosos assim para cristãos, sabe? Que você não vai se envenenar assistindo. Tem muitos rótulos lá interessantes. E eu resolvi escolher O Quarto de Guerra. Eu não sabia nada sobre esse filme. O que eu tinha na cabeça sobre O Quarto de Guerra era só o fato de ser um nome que me remetia a um filme mais neopentecostal, tipo Guerra Espiritual, né? E aí eu tive meio que um preconceitozinho com esse nome, Quarto de Guerra.
Nunca me interessei muito por esse filme. Mas aí eu olhei lá a sinopse do filme, falei, eu vou assistir esse filme. Foi o Espírito Santo que me levou para esse filme, né? Naquela tarde. E aí eu conheci a história de um casal, né? Elizabeth e o Tony Jordan, um casal que protagoniza o filme Quarto de Guerra, que mostra a vida desse casal, um casal bem sucedido, um casal jovem, bem sucedido. O Tony Jordan era um representante farmacêutico de sucesso e a Elizabeth mexia com venda de imóveis, também muito bem sucedida, estava numa carreira, num momento muito bom. Eles têm uma filha chamada Danielle, uma filha única de 9 anos. Aí me identificou, né, porque eu também sou casada, tenho um filho de 9 anos e tudo. E aí esse filme já me puxou assim para dentro do enredo, da história, um casal negro. E aí eu falei, nossa, esse filme aqui vou assistir. Então o que acontece? Nesse filme, a Elizabeth, ela começa a perceber que o casamento dela não tá muito legal, né? O marido muito distante, eles brigando demais, uma série de questões ali que faziam com que eles brigassem constantemente, e a Danielle, que é a criança, presencia essas brigas o tempo todo. Ela presencia essas brigas e ela fica muito triste com isso, né? A ponto de ela querer mudar para casa, se mudar para casa de uma amiga. Porque na casa da amiga, quando ela ia lá na casa da amiguinha dela, ela sentia que a família dessa amiga estava bem, era feliz, era respeitosa. Então ela queria ficar na casa da amiga, porque ela na casa dela ela não achava que estava bacana. Então a Elizabeth, ela começa a ter essa percepção de que o casamento não está bacana. O Tony Jordan por ser um homem bonito, bem sucedido, viaja bastante, tem contato com muitas pessoas, começa a cair em tentação, né, a receber algumas propostas para ser infiel à sua esposa. E a Elizabeth, ela começa a sofrer com isso. O que acontece? Num belo dia, a Elizabeth ela vai à casa de uma mulher, a senhora Claire, e a senhora Claire ela já é uma senhora de idade que quer vender a sua casa. Sua casa está muito grande para ela precisa de um lugar onde ela tenha melhor mobilidade e ela vai se desfazer dessa casa, que é uma casa que está com ela já há muito tempo. Ela é viúva e ela chama então a Elizabeth, que é representante imobiliária, para olhar, avaliar essa casa para ela. A Elizabeth chega lá e a senhora Claire vai mostrar a casa toda, olha, a sala, né, a cozinha, o banheiro, o quintal, vai mostrar tudo para ela. E aí, num determinado momento, ela mostra uma espécie de quartinho, pequeno. A Elizabeth entra no quarto e ela vê que nesse quarto tem fotos, tem bilhetes pregados na parede, tem mensagens de gratidão, tem frases, tem versículos bíblicos e tem uma Bíblia lá. E aí ela pergunta para a senhora Claire, né, o que é aquele lugar, que cômodo é aquele? Porque a Elizabeth ela teria que explicar, depois quando ela fosse vender a casa, ela teria que explicar para quem tivesse interesse na casa o que é aquele espaço, né? Nos Estados Unidos é muito comum que as pessoas vendam casas com muitos móveis dentro, né? Com a casa mobiliada e tudo. Então, a senhora Claire vai explicar para ela que aquele quarto é a parte mais importante da casa dela, porque é ali, naquele quarto, sozinha com Deus, que ela trava as maiores batalhas da vida dela em oração, né? E onde ela desenvolve ali com Deus muita intimidade, muita proximidade. A Elizabeth é uma moça que vai à igreja aos domingos. Sabe aquela galera do domingo? Então ela vai à igreja aos domingos com o marido dela. Inclusive tem uma cena muitíssimo interessante, que eu não vou te contar, não vou te dar esse spoiler,
mas da família da Elizabeth, é ela, o marido e a Daniela, a filha, dentro da igreja, lá no culto de domingo, acontecendo uma parada muito estranha dentro da igreja. Então, ela tem ali um conhecimento superficial de Deus, está meio que morna. E a senhora Clare começa então a conversar com a Elizabeth, né, sobre a necessidade do cristão de verdade ter o seu tempo de separação do mundo, assim. Você deixa tudo e vai, se isola para conversar com Deus, para ter sua devocional, para orar, para ler a Bíblia, para cantar, para chorar diante dele, para agradecer, para pedir, para travar ali suas grandes guerras, né? Isso tudo para Elizabeth inicialmente é muito estranho, mas a senhora Clare percebe que esse quarto e o que esse quarto representa mexeram com a cabeça da Elizabeth. Então, a Elizabeth começa a ir frequentar a casa da senhora Clare e a senhora Clare começa a dar-lhe palavra em cima da Elizabeth. A Elizabeth abre o coração e diz: olha, meu casamento tá assim, meu marido assim, minha filha, etc e tal, tá tudo desabando. E a senhora Clare, então, adota a Elizabeth para treiná-la, né, como uma discípula que vai aprender a orar, né? E aí a Elizabeth começa a fazer uma limpeza na própria vida dela e na sua casa também, né? São cenas muito interessantes, porque a Elizabeth ela começa a perceber que a vida dela, apesar dela frequentar a igreja aos domingos e tudo, dela ser muito bem sucedida, ter uma casa bacana, ela estava longe de Deus. Ela tinha uma relação com Deus muito formal, muito de domingo, sabe? Aquela relação de ir na igreja, cumprir o papel e voltar para casa. E depois só retomar a sua relação com Deus no próximo domingo. E a senhora Clare começa a ensinar para ela que não pode ser assim, que ela precisa ter um relacionamento diário com Deus, né? E ela cita muitas passagens bíblicas ali, uma das que eu acho muito interessante é aquela que diz que fala, olha, você quando for orar, entra pro teu quarto em secreto, fecha a porta, e o Deus que te vê em secreto é que vai te abençoar. E a Elizabeth começa a seguir essas orientações da senhora Clare. E depois que Elizabeth começa a fazer diversas mudanças na sua própria casa, ela vai percebendo que ela não é uma esposa também tão boa, que ela não é uma mãe tão boa, né? Ela percebe que ela não sabe nada sobre a rotina da filha dela. A filha dela se sente muito sozinha, abandonada. E a Elizabeth começa a perceber que ela precisa mudar em muitos pontos. Que não é só o marido que é arrogante, rude, capitalista, seco, machista, mas ela também, como mulher, como mãe, estava com várias lacunas ali que precisavam ser preenchidas, né? E a partir daí, então, a Elizabeth começa a fazer uma limpeza e ela faz ali na sua casa, no seu closet, o seu quarto de guerra, colocando fotos, colocando pedidos de oração colados na parede, e ali ela começa a passar tempo com Deus, e Deus começa a falar com ela de maneiras assim incríveis. Essa história ela tem muitas reviravoltas, né? O marido acontecem muitas coisas com o marido dela, e nessa parada aí de Deus se revelando a Elizabeth e a Elizabeth sendo quebrantada por esse Deus, a guerra espiritual começa a acontecer, né? A guerra espiritual no sentido de que nós somos seres espirituais e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue,
mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, né? Então, a Elizabeth aprende com a senhora Claire que ela não tinha que lutar contra o marido dela, mas que ela tinha que lutar contra aquele que deseja que o casamento da Elizabeth não dê certo. E ela começa a enxergar que existe ali uma mão invisível, maligna, que vai sugerindo coisas ruins para aquele casal, e o casal acaba caindo nas iscas que essa mão espiritual ruim, o diabo, lança para eles. E que ela precisava então concentrar todo o seu ódio na direção dessa mão ruim do diabo e não na direção do marido, porque ela estava ficando com raiva do marido e não com raiva do diabo que agia nas lacunas, nos espaços que eles estavam abrindo ali. Bom, e aí eu quero que você assista esse filme, né? Tem muita coisa que acontece assim, o desfecho é muito bacana, né? Inclusive, por que a Elizabeth aparece na vida da senhora Claire? A senhora Claire explica no final o que aconteceu, né? Como ela entendeu aquela situação toda e por que a senhora Claire se envolveu tanto na história da Elizabeth. Porque inicialmente era só uma relação comercial entre uma representante imobiliária e alguém que queria vender a casa, mas se transformou numa grande amizade, né, entre as duas. E a história se desenrola de uma maneira muito bacana e termina também de uma maneira muito bacana. Bom, o que eu aprendi com esse filme? Assim, a primeira coisa que eu aprendi com esse filme é que eu tive preconceito com o nome do filme, Quarto de Guerra. Não sei se porque sou presbiteriana tradicional e aí fiquei impactada com o negócio da guerra, com a coisa da guerra. Mas todo cristão, seja ele tradicional, pentecostal, neopentecostal, se você confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você automaticamente vai viver guerras, vai travar guerras que não são contra a carne ou sangue, são guerras espirituais mesmo, né? Então, a primeira coisa que caiu foi essa visão que eu tinha desse nome. E a segunda coisa é que, de fato, a gente precisa abandonar essa relação com Deus burocrática, essa relação dos domingos. Eu vou cumprir tabela, ponho uma roupa bacana, vou para a igreja, formalizo ali, né, as coisas com Deus no domingo e na segunda-feira eu tô nem aí, vou viver a minha vida como se Deus não existisse, né? A senhora Claire no filme serve um café morno para Elizabeth. Elizabeth põe o café morno na boca e cospe o café. E a senhora Claire fala assim, tá vendo? Tanto que é ruim o café morno. Ou a gente toma esse café frio ou a gente toma ele quente, mas morno não dá. Então não dá pra gente ser crente morno, como diz lá em Apocalipse. Não dá pra ser morno, né? Tem que ser quente ou tem que ser frio. Tem que ter uma relação que tá desse lado ou desse lado, mas em cima do muro não rola, né? Porque já diria aquela história, quem tá em cima do muro já escolheu o seu lado, né? Porque quem tá em cima do muro, o muro não é de Deus, né? Então, a segunda coisa que eu aprendi foi isso, que a gente precisa realmente repensar essa nossa relação com Deus de domingo a domingo, né? Nós precisamos ter uma relação de todos os dias, diária e pessoal, né? Parar de ficar falando assim, fulano ora por mim, fulano ora por mim, e nós mesmos dobrarmos o nosso joelho, tirarmos tempo para isso, dobrarmos o nosso joelho e orarmos, e pedirmos a Deus, e gastarmos tempo em oração, e não simplesmente ficar ali, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém, né? Mas aquela oração que diz nome, olha, o meu problema é esse, o meu pecado é esse, ou a doença é essa, ou o problema é esse, eu gostaria de pedir ao Senhor, né? E desenvolver ali diante de Deus uma conversa profunda, um diálogo. Entender que as pessoas não são nossas inimigas, né? Mas
que existe realmente uma mão maligna que, com a permissão de Deus, é claro, se movimenta no mundo sugerindo coisas para que a gente caia. E a gente precisa ter esse discernimento para não cair, né? Então esse filme ele é muito bacana, ele traz muito aprendizado pra gente. É um filme, assim, eu chorei muito, tem um momento ali que a senhora Claire faz uma oração, em que ela coloca tantas coisas ali diante de Deus. É um filme que vai trazer para nós essa consciência de que a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais para viver uma vida muito mais próxima do Senhor, né? E quando eu assisti esse filme, eu falei, gente, eu preciso, mesmo que 7 anos depois do filme lançado, 8 anos depois, eu preciso compartilhar com a minha audiência lá, que não é tão grande, mas é tão importante para mim, né? Eu preciso compartilhar com a minha audiência sobre esse filme e chamar as pessoas para assistir. Onde é que eu assisti esse filme? Ele não tem na Netflix, tá? Infelizmente. Na Netflix tem vários outros filmes do mesmo produtor, o Alex Kendrick. O Alex Kendrick, esse cara aqui que você tá vendo, que aí, ele está à frente das grandes produções cristãs do cinema. O Alex Kendrick é o produtor, ele e o irmão dele, né? Eles têm uma produtora, o Alex Kendrick é um pastor batista, licenciado, e ele já fez, certamente você já assistiu A Prova de Fogo, assistiu aquele outro filme lá que eu esqueci o nome, gente, Corajosos, né? Que é um filme que é acho que o mais recente dele, A Virada, Vencendo os Gigantes. Então, o mesmo produtor desse filme, inclusive ele teve no Brasil aqui, acho que tem 1 ano, 2 anos que ele teve aqui no Brasil, para lançar o filme Corajosos, que eu também assisti, que é muito bacana, né? Que vale a pena. Então, na Netflix tem Corajosos, tem A Prova de Fogo, eu acho, tem Vencendo os Gigantes também e A Virada. Eu acho que na Netflix tem todos esses, mas não tem o Quarto de Guerra. O Quarto de Guerra eu aluguei da Google Filmes. Entrei lá, acho que paguei R$14. Né? Aí você tem acho que 30 dias para você ficar com o filme e assistir por R$14. Então, eu vou ficar por aqui. Espero muito que você se sinta desafiado, animado para assistir esse filme. Tira uma tardezinha aí para você assistir com o seu marido, com a sua esposa, com a sua família, com uma amiga sua, né? Junta uma turminha e vocês vão ver que esse filme vai trazer coisas boas para o coração. Eu estava muito inserida naquele ambiente de estar ouvindo muita coisa para baixo, muita coisa ruim. Meu coração estava ficando desanimado com isso, sabe? E quando você está desanimado, você fica desanimado assim para vencer tudo. Você está doente, você fica mais doente. Você está triste por alguma coisa, você fica mais triste. Você está se sentindo sozinha, você se isola mais. Então a tristeza, ela intensifica, ela potencializa coisas ruins na sua vida, né? Então esse filme, ele me animou um pouco mais e eu, a partir desse dia, eu ainda não montei meu quarto, a minha casa tá meio bagunçada, que a gente tá reformando, mas eu quero ter também o meu espaço para orar, para colocar ali meus pedidos, para colocar meu joelho no chão, de forma isolada, sozinha, e conversar com Deus ali, ter o meu momento, que é muito importante a gente fazer isso todos os dias e não somente aos domingos, tá bom? Te pedindo desculpa, tô muito fanhosa, eu estou com Covid, né? A famosa Covid do ano novo, que ano passado eu tive Covid também em janeiro, após o Réveillon. E aí, de novo, né? Passa Réveillon na igreja, muita gente e tal, e aí acaba pegando a Covid, por isso que eu tô muito fanhosa. Mas grande abraço para você. Comenta aqui se você chegou a assistir esse filme e o que você acha desse filme do Quarto de Guerra. Coloca suas considerações, vamos conversar. Eu gosto muito de ler o que vocês escrevem, tá bom? E eu costumo responder a todo mundo que comenta aqui debaixo dos meus vídeos, tá? Grande beijo para você, que Deus te dê muita saúde, te dê uma semana muito bacana. Grande beijo, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!